Olá, gente! Eu já fiz vídeos aqui, né, em que coloquei no meu canal, falando sobre a questão do ministro do Trabalho de Lula e a treta dele com o Uber e entre outros aplicativos, né, de entrega, né, enfim, de transporte privado, né. E agora ele falou uma bobagem ainda maior, né. Ministro diz que Uber pode ser substituído pelos Correios se deixar o Brasil. Agora é a pergunta que fica. Vamos supor, vamos ter um Correios Uber, né? O Correios Uber trabalharia, teria motoristas disponíveis para trabalhar em dia não útil? Tipo final de semana, domingo, feriado? Provavelmente não, né? Porque o Correios é uma lentidão do caramba, né? É até por isso que eu sou favorável à privatização no Correios, mas não a privatização de continuar mantendo o monopólio do Estado para entrega de correspondência. Tem que ser totalmente privatizado mesmo. Eu chamo até de desestatização, né? Que aí você tira do Estado e manda para as pessoas normais mesmo poderem entregar. Qual o problema de uma pessoa com uma bicicleta normal, sem precisar passar por um concurso público nenhum, vai lá e entrega a carta? Qual o problema? Ou entrega correspondência ou coisas do tipo, né? Você percebe que a inovação da iniciativa privada é sempre muito melhor do que o público faz, né? Do que o Estado faz, né? O tal de Luiz Marinho afirma não estar preocupado se Uber deixar de operar no país caso a empresa não concorde com regulamentação. Então, assim, ele simplesmente está falando: olha, não nos importamos se no Brasil, do dia para a noite, da noite para o dia, ficarmos, né, o Brasil ficar com mais de 1 milhão de desempregados, por exemplo. Porque quem trabalha no Uber é um cara que trabalha, né? Ele seria considerado aí sim desempregado, porque ele não teria renda, não estaria recebendo nada, não estaria trabalhando e ficaria, enfim, sem ter o que fazer, né? Infelizmente, o motorista de Uber ele é um autônomo e ele depende, até certa forma, do funcionamento do aplicativo para conseguir regular, né? O próprio aplicativo ele regula o transporte público, né? O transporte privado, né? Quisera o transporte público fosse assim, né? Enfim, é caro e basicamente em algumas regiões vale mais a pena você pegar Uber do que você pegar um ônibus, imagina. Né, o quão inovador foi o Uber, né? Ele barateou muito os custos de transporte, né, gente? Isso aí é inovação da iniciativa privada, não foi o Estado que fez, né? E isso que irrita eles, né? O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o governo federal pode chamar os Correios para substituir a Uber caso a empresa de transporte por aplicativo deixe de operar no Brasil. A gestão do presidente Lula planeja regulamentar trabalhadores por aplicativo e fazer com que eles passem a pagar contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Vocês entenderam porque eles querem regulamentar? Eles querem obrigar. Então, porque justamente ele é aquilo, né? O governo quer sugar tudo das pessoas, né? Eles estão vendo pessoas que estão trabalhando fora do governo, eles querem sugar o dinheiro dessas pessoas, né? E isso aí, na verdade, é a maior mentira. A pessoa ela pode contribuir voluntariamente para o INSS se ela quiser, né? Ele é autônomo, ele pode contribuir, tem a contribuição dos autônomos. Ele pode se tornar um segurado. Só que a pessoa paga se quiser. Isso é horrível para o PT, né? Isso é horrível para quem quer o Estado grande, né? Então, enfim. Segundo o Marinho, o governo não está preocupado se isso resultar na saída do Uber do Brasil. Cria outro aplicativo. O governo criando aplicativo. O que o governo do PT criou? Nada. Só destruiu. O governo só destrói, né? Essa é a verdade. Posso chamar os Correios, que são uma empresa de logística, e dizer para criar um aplicativo e substituir. Aplicativo se tem aos montes no mercado. Tirando o Uber, tem o 99. Tirando o 99. Tinha um aplicativo lá acho que é do México, né? Mas
nunca pegou aqui, mas nem pegou, que eu nem sei o nome do aplicativo. O Uber foi criado, acho que por um americano, eu não tenho certeza, e o 99 foi criado por brasileiros, 99 táxi, né? Funciona mais ou menos da mesma forma, né? Enfim, afirmou o ministro em entrevista ao jornal Valor Econômico. Cara, isso aí é bizarro mesmo. O cara falando que vai criar um aplicativo. O governo não cria nada. O governo não consegue manter o Correios com dinheiro do pagador de imposto. Vai criar um aplicativo privado? Não vai conseguir, né? Imagina o governo criando alguma coisa. As empresas estão dispostas a discutir. Na Espanha, no processo de regulação, a Uber e mais alguém disseram que iam sair. Essa rebeldia durou 72 horas. De novo ele falando essa conversa. Era uma chantagem, me falaram. E se a Uber sair? Problema da Uber. Não estou preocupado, acrescentou. Aí não está preocupado com desempregados, né? É aquilo que a gente fala, né? O governo não está nem aí. E o mais engraçado é que um monte de gente que trabalha por Uber fez o L. E isso era sabido que iam fazer, né? Que iam e partir para cima dos autônomos. Eles odeiam os autônomos, eles odeiam quem trabalha por conta própria, quem não precisa de governo, né? E assim, daqui a pouco eles vão estar tentando regular o youtuber, né? Fazendo para regulamentar a profissão de youtuber, né? Agora eles vão tentar obrigar o youtuber, se ele ganha alguma coisa, a contribuir. É óbvio, eles sempre querem sugar o dinheiro das pessoas, né? Ah lá, Marinho quer que o Estado regulamente o trabalho oferecido por empresas de aplicativo para que haja condições mais justas para os trabalhadores. Mentira, ele quer só o dinheiro desses caras. Não queremos regular lá no mínimo detalhe. Ninguém gosta de correr muito risco, especialmente os capitalistas brasileiros. Mas qual a regulação para a proteção do trabalho das pessoas? O capitalismo no Brasil, hein? Difícil, hein? Segundo o ministro, ainda não foi definido se esses trabalhadores terão de passar a seguir as regras da consolidação das leis do trabalho. Você pode ter relações que caibam na CLT ou que se enquadrem, por exemplo, no cooperativismo. Aliás, o cooperativismo pode se livrar do iFood e da Uber, porque aí nasce alguma coisa que pode ser mais vantajosa, especialmente para os trabalhadores. Ai, cara. Não, o que eles não entendem é que o próprio judiciário do trabalho, que é altamente protecionista do trabalhador, né? Se tem mais alguém protecionista do que a justiça do trabalho para proteger o trabalhador, tá para nascer, né? E a própria justiça do trabalho, ela diz que o Uber e o cara que trabalha para o Uber, eles não têm relação de emprego aqui, de trabalho. Por quê? Porque o cara, ele trabalha a hora que ele quiser, ele não está subordinado a Uber, ele não está subordinado, como eu disse, ele trabalha a hora que ele quiser, o dia que ele quiser, e uma parte fica para ele, outra parte fica para Uber. Tipo, é porque a Uber, ela tem um software, ela gera esse software, não é simples, óbvio. Esquerdista acha que tudo é simples, né? Acha que tudo é simples no ramo de criar empresa, de criar aplicativo. Acho que tudo é simples, né? Você faz essa gestão, a própria Uber, ela disponibiliza um sistema que você pode avaliar o motorista, se ele fez um bom serviço, o próprio motorista pode avaliar o cliente. Então fica assim, se o cliente fizer alguma cagada, alguma bobagem, o motorista do Uber vai lá e denuncia ele e o cara não pode pegar Uber mais. Ou ele fica banido de pegar Uber por certo tempo, né? E a mesma coisa vale para o cliente que não goste do serviço prestado pelo motorista. A Uber, ela é mais ali eu posso dizer, a Uber, ela trabalha ali mais como um gerenciador, ela não sei o que e tal, ela meio que atua ali com uma resolução assim mais de, vou ver se você, entendeu? Um pode denunciar o outro, que estão mais envolvendo segurança. Então assim, a própria pessoa que paga pelo Uber, ela tá pagando por posso dizer, por essa manutenção do sistema.
Então, assim, não é relação de emprego. Quando você contrata alguém, você tem toda essa questão. Por quê? Porque a pessoa, ela, por exemplo, trabalha 8 horas por dia, 6 dias por semana, é, enfim, tem outras questões lá. Por exemplo, temos o caso da diarista. A diarista, ela é diferente de uma empregada doméstica. Por quê? Porque a diarista trabalha uma vez só por semana. E por que ela não é considerada empregada doméstica? Porque falta essa questão, que é a continuidade do trabalho. Ela não trabalha todos os dias da semana. Ela trabalha um dia da semana. Não tem aquela questão de também. Óbvio, até tem uma certa questão ali de submissão e tal, né? Porque ela tem que obedecer a ordem da pessoa que tá contratando ela. Mas aí que tá, o motorista do Uber nem isso. Ele não cumpre ordens do Uber. Ele tá lá fazendo o serviço por livre e espontânea vontade e ele realiza a função dele como motorista da forma como ele achar que ele tem que prestar. Ele pega um caminho, ele pode pegar um caminho que ele quiser, uma rota mais rápida, ou sei lá, dirigir da forma que ele bem entender, se for, né, tudo dentro dos padrões legais, né? Agora, se você, por exemplo, contrata até uma diarista que não é considerado ali, não tem relação de emprego, né, de trabalho, né? Você dá ordem para a pessoa, lava aqui, limpa aqui. O Uber nem isso tem. Então, assim, o que esses caras até do PT não conseguem entender é que o próprio judiciário, as cortes superiores já vem decidindo nesse sentido. Gente, não tem nada a ver a respeito da CLT aqui, porque essa relação do Uber com o motorista não é relação de trabalho, a pessoa não é contratada, não há uma contratação. A pessoa simplesmente, ó, você quer ser motorista do Uber? Entre em contato com a gente que a gente te disponibiliza no sistema. O cara não precisa de carro, ele não precisa ter carro, ele pode alugar carro. Ele presta o serviço da forma como ele bem entende. Ele é livre, ele é um autônomo. Mas óbvio, o PT e a esquerda brasileira, eles têm um ódio mortal de autônomos, porque os caras não dependem do Estado. E eles querem matar essa classe. Né? Eles querem matar essa classe. E outra coisa, esse cara fala umas mentiras em outras notícias também, fala que o motorista de Uber deve trabalhar 16 horas por dia. Mentira! O próprio Uber desenvolveu um sistema de segurança que quando o cara tá usando 12 horas por dia o Uber, eles ligam. O cara não pode dirigir mais de 12 horas. Então, assim, é loucura você dizer que o cara ele tá dentro de um trabalho escravo. Não, o cara trabalha da forma como ele quiser. Ele pode trabalhar poucas horas, médias horas, muitas horas. É isso que esses caras não entendem. Ele pode trabalhar tipo, eu vou trabalhar 3 horas hoje, amanhã eu vou trabalhar 4, depois eu trabalho 12. Pode fazer isso. É ele que faz ele que faz a própria estrutura de trabalho dele. Mas isso é algo terrível para a esquerda brasileira, que eles querem escravos do sistema. Eles não querem pessoas que são livres para trabalhar da forma como bem entendem e que ganhem bastante dinheiro. Né? Tem um motorista de Uber que ganha muito mais do que um salário mínimo. Então eles querem manter essas pessoas na escravidão. E você tem que pagar para o Estado, não pode sonegar. Esse que é o grande problema, eles não querem que ninguém sonegue. Se você está no serviço como Uber, não sei como funciona, mas certamente não é como um trabalho ali remunerado, né? Toda aquela burocracia que você tem que trabalhar 8 horas por dia, você tem que recolher INSS, tem que recolher imposto, um monte de coisa. Tudo no automático, né? Imposto de renda é tudo no automático. Já nesse caso, não sei se é no automático mesmo. Então eles odeiam tudo isso, né? Enfim, por hoje é só. Curtam o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, compartilhem meu vídeo e comentem aqui embaixo.